Salve, salve! Começando mais um Agora que são elas aqui pela nossa querida TV aberta, canal 186 da Vivo, 8 Vivo Fibra, né? Canal 9 da NET, tudo isso aqui às 21 horas toda segunda-feira. Vamos falar sobre essa hipersexualização das mulheres, né? E o quanto isso, de repente, se tornou um marketing. A gente vai falar um pouquinho sobre dinheiro e sobre direitos no divórcio. Você está aí se divorciando, então é legal você ficar aqui e ouvir o que as especialistas têm a dizer. Empresas, claro, vamos falar do crescimento das empresas e sim, como a constelação empresarial pode ajudar a sua empresa a crescer. Então, o programa está super bacana. Como vocês viram, a estreia foi sensacional e hoje não vai deixar por menos. Então não sai daí, é pai e bola, daqui a pouquinho eu estou de volta. Olá, eu sou Eliane Rosa, estou aqui hoje com a Liliane Almeida. Quando falamos sobre objetificação do corpo feminino, estamos nos referindo à banalização da imagem da mulher. Você já reparou ou se perguntou por que todas ou a grande maioria da publicidade tem um corpo de uma mulher estampado? É sobre isso que nós vamos falar aqui hoje, sobre a hipersexualização da mulher como ferramenta de marketing. E é verdade, o uso do corpo feminino foi usado durante muito tempo como objeto de consumo, para atrair consumidores, né? A gente pode até citar marcas de cerveja que usavam o corpo feminino e a propaganda era direcionada para homens. E veja que enquanto os homens consumiam a cerveja, as mulheres consumiam aquele padrão de corpo, aquele padrão de beleza. Mas isso vem mudando nos últimos tempos, por conta da mudança dos valores éticos e morais da sociedade. E quando você fala das meninas e consumindo esse padrão de beleza, você sabia que essa mensagem vai sendo passado como referência e a garotada vai tendo que somente então aquele modelo é um modelo aceitável, é um modelo atraente e isso vai repercutindo na autoestima da mulher. Exatamente, e ela nunca se acha bonita, nunca tá bom, tá sempre procurando alguma coisa para se parecer cada vez mais com o que é veiculado nos comerciais, né? Lili, e nós que trabalhamos com mentoria, palestras, workshops, rodas de mulheres, como que você acredita que a gente pode, de alguma forma, trabalhar em prol para a diminuição dessa objetificação? Bom, as agências de controle, tanto das propagandas quanto das organizações, elas têm trabalhado ativamente. Mas a tecnologia permitiu que nós, cidadãos, a gente pudesse se posicionar contra esse padrão, né, de consumo usando o corpo feminino. Em 2017, uma das marcas de cerveja que sempre utilizou o corpo feminino, inclusive sem tarja nenhuma, né? Ela fez uma releitura das propagandas e sob a perspectiva e a ótica da mulher. Então você vê que a mensagem que passa é para consumo tanto do homem quanto da mulher e não específico, sem usar o corpo nem do homem e da mulher. É importante sim ter essas agências de controle, mas é importante a sociedade se posicionar. Mas e para se posicionar? Né? E aí é onde entra, então, é aquilo que eu falo. Quando você não fala sobre, você também está educando. O nosso papel, meu papel enquanto terapeuta, o seu quanto mentora, você que está em casa, que tem adolescentes, é passar essa informação que nós, mulheres, não estamos aqui para satisfazer a questão do prazer masculino. Exato. Nós somos mulheres que têm um poder, temos capacidade, inteligência. Então, quando você coloca para sua filha que ela é muito mais que isso, e não só apenas dancinha, não apenas mostrar a parte muito do corpo, bom. Você vai estar mostrando para ela o poder interior que ela tem. Exato. E a autoestima. Para ela se posicionar, né? E uma coisa muito interessante e importante, ouçam, mães e pais que estão assistindo, meninas e meninos também. É importante conversar com os seus filhos, conversar com os seus pais. E olha só, vou fazer um paradoxo. Enquanto no passado muitas organizações usavam e pagavam para mulheres expor o corpo para incentivar o consumo, hoje muitas mulheres usam o corpo para incentivar o consumo de graça. Por quê? Porque a gente está usando o nosso corpo e não o nosso conhecimento, o nosso potencial, nossas habilidades e competências. Então nós temos que ter muito cuidado, porque a linha é tênue de usar o corpo como objeto. E se você se interessou e quer saber mais, nos siga nas redes sociais, porque todos os dias trazemos pílulas
de educação e informação de sexualidade, da vida profissional e muito mais. Segue a gente nas redes sociais. Com orientações também e mentoria, né? É importante você buscar ajuda com quem realmente está disposto a ajudar. Me siga também nas redes sociais, Liliane Almeida. Eu espero você e muito obrigada por esse tempo aqui com a gente. Cadê os nossos quadros? Vamos com as dicas do Amaury, isso mesmo. Logo em seguida, a Geliane Mostaço com Investir é para todos, a gente já descobriu o que é. E os seus resultados e suas ações? Raquel Abrego. Logo em seguida, Liana Peçanha, com Tendências e Negócios. Isso aí, pessoal. Dica do chefe em 30 segundos para vocês ficar esperto aí desse lado, hein? Hoje a dica é citronete. Então a gente tem o molho de citronete e vinagrete. O que vai acontecer? Citronete é feito com ácido, com a acidez da laranja, do limão, ok? E o vinagrete é feito com vinagre. Então não confunda essas duas performances que eu te passei. O que acontece? Quando você for servir a sua salada, você prepara seu vinagrete ou o seu citronete. Okay? No quadro Investir é para Todos, hoje falarei sobre o que você precisa saber na hora de investir. Investir é uma jornada de longo prazo, mas em geral as pessoas acham que só é possível ganhar dinheiro investindo em ações ou investimentos de maiores riscos, para obter maiores retornos no curto prazo, o que é um engano. As boas alocações são as que possuem investimentos diversificados em várias classes de ativos e em períodos também diversificados. Quando falamos de classes de ativos, dividimos em renda fixa e renda variável, e dentro dessas categorias, adequar os percentuais de alocação de acordo com o perfil de risco e objetivos de retorno e horizonte de investimentos. Assim como no longo prazo, é possível obter retornos bem consistentes em razão dos efeitos dos juros compostos que multiplicam o patrimônio, há também que olhar para oportunidades pontuais de curto prazo. Movimentos táticos para capturar oportunidades pontuais de curto prazo que o mercado apresenta, seja no mercado de ações ou mesmo em renda fixa, são importantes e devem sim ser analisados para dar uma turbinada na sua carteira. Entretanto, quanto mais curto for o tiro, mais deve ser o cuidado com os riscos, pois em prazos mais curtos, na maioria das vezes, não há muito tempo de reação, ou seja, de você fugir de grandes oscilações de preços e ou de outros riscos. Um exemplo disso são as aplicações em renda fixa com taxas pré-fixadas, aquelas que já sabemos o retorno esperado. Num cenário macroeconômico difícil, de aumento da taxa de juros como o que estamos passando atualmente, é importante acompanhar movimentos da economia para obter os melhores taxas e prazos, além do efeito que o cenário macroeconômico impõe sobre as taxas. É preciso estarmos atentos às duas questões adicionais, o risco de reinvestimento e a alíquota de imposto de renda. O risco de reinvestimento é o risco que não consegue reinvestir seus recursos em uma aplicação com condições iguais ou melhores que a aplicação inicial. Por isso é importante ter o próximo passo muito bem planejado, ou seja, o que será feito com o recurso logo na sequência desse investimento. Então é preciso ter segurança sobre as oportunidades, que pode ser pontual e única. Já a alíquota de imposto de renda para prazos muito curtos é a mais alta da tabela regressiva de imposto de renda. Quanto menos tempo o investidor mantém o ativo aplicado, maior o percentual de imposto que paga. Espero que essas dicas tenham sido úteis para nortear na hora de investir. Meu nome é Geliane Mostaço, sou assessora de investimentos da RV4, escritório credenciado XP Investimentos. Nos vemos na próxima semana. Olá, meu nome é Raquel Abrego, eu sou mentora estrategista de vendas e liderança. Estou há mais de 25 anos na área comercial, gerando resultados para empresas e pessoas e treinando e capacitando líderes e vendedores. E eu vou estar aqui com vocês no quadro Suas Ações e Seus Resultados. Bora lá para o assunto de hoje. E hoje eu vou falar com vocês sobre pensamento, ação e resultado. Muitas empreendedoras entram muito no gatilho da escassez. O que é isso, Raquel? É o seguinte, às vezes você tem uma loja, um empreendimento onde você tem que fazer pedidos de produtos para você fornecer, né, algo para o seu cliente, para atender. E aí tem pessoas que justificam isso, falam, eu fiz um pedido muito grande, o que eu faço agora, como eu vou vender, etc. E aí entra na escassez. Por que eu estou falando isso? Porque quando você faz um pedido, você tem que já entrar no pensamento, que é o tema de hoje,
de que eu vou conseguir vender, eu vou entrar em ação para que eu tenha resultado. Mas o que geralmente acontece? As pessoas entram, nossa, eu fiz um pedido grande, isso já gera desânimo, já fala, nossa, eu fiz mais da conta, mais do que eu consigo. Então, para não gerar esse sentimento já, você tem que ter confiança em você, confiança no que você faz, confiança no seu produto, confiança na sua empresa, para não gerar esse sentimento de timidez. Timidez em vender, timidez em não fazer acontecer. E se você entrar nesse sentimento de timidez, você não consegue vender, você trava, você fica sem ação e aí gera escassez. Então pare de pensar nisso e entre em ação, porque você entrando no pensamento de abundância e prosperidade, eu fiz um pedido e já entrar em ação para que isso gere o seu resultado, com certeza você vai vender, você vai conseguir mais clientes, você vai entrar nessa energia. Não entre nessa armadilha de que não sei o que eu vou fazer, como eu vou fazer. Simplesmente entre em ação e faça. E é isso que você tem que fazer todos os dias. Se você não conseguir entrar em ação e estiver travada, peça ajuda de um mentor, peça ajuda de um profissional. E eu estou aqui para te ajudar. E esse foi o assunto de hoje. E se você quiser saber mais, me siga nas minhas redes sociais, que estão os contatos logo no final do vídeo. Até mais, até a semana que vem. Olá, eu sou Liana Peçanha, da linha de análise estratégica de indicadores e meu quadro é Tendências de Negócios. Na semana passada eu comecei a falar para vocês do ESG, meio ambiente, social e governança. E eu estava falando para vocês de exemplos sociais. Então eu trouxe o exemplo da nossa querida Kátia Teixeira e muitas coautoras do livro dela, com a preocupação de usar esse livro, inclusive, nas comunidades onde atendem as mulheres que sofreram de violência. Aqui agora eu vou trazer para vocês um exemplo de meio ambiente que eu pratico. E é tão fácil, sabe aquelas tampinhas que a gente joga fora? Então, tampinha de qualquer coisa, gente. Junte tampinha. Se vocês juntarem, colocarem atrás da porta da cozinha uma sacolinha de tampinha e vocês colocarem as tampinhas, todas as tampinhas de bebidas, de amaciantes, sabão e tudo mais, aquele plástico é mais duro e ele vale muito para ser reciclado, ele é muito importante. Então, em vez de ir para a natureza, ele pode perfeitamente ser utilizado. Além de ser reutilizado, olha a sacada. Essas tampinhas, o que você faz com elas? Você doa para catador de lixo. Então você vai ajudar o catador de lixo ou as cooperativas na renda desses catadores. Esse plástico é um pouquinho mais caro. Então se você juntar e se você arrumar outros colegas empreendedores ou a própria família ou familiares e amigos e engajar todo mundo nessa causa, vocês vão poder ajudar muitas cooperativas ou muitos catadores de lixo. É uma prática que deu bastante certo e que eu estou disseminando, inclusive, na universidade. Eu sou Liana Peçanha, falando aqui da casa Airbnb, espaços para treinamentos e eventos, que inclusive recicla tudo que é plástico e tudo que é papel. Outro exemplo de empreendedorismo com meio ambiente. Até a próxima semana. E as nossas patrocinadoras, hein? Andréa Martins, da Amo Joias, e logo em seguida, Kika Chamas, da Dermari Cosméticos, duas top das galáxias. Você sabe quais são os diferenciais e os benefícios de usar uma joia como da Amo Joias? Bom, primeiro, que não tem metais cancerígenos que tem na maioria das semijoias, bijuterias e joias folheadas. Nós não colocamos nenhum metal que vai fazer mal à saúde, como o níquel e o cádmio, que infelizmente é muito usado aqui no Brasil. Proibido na maioria dos países, mas aqui infelizmente não. Nós damos 2 anos de garantia, mas eu, com muito orgulho, tenho uma joia com mais de 28 anos em perfeito estado. Isso também é um dos nossos diferenciais, a quantidade de metal nobre que nós colocamos em cada uma das nossas joias.
sempre levando não só a beleza, mas também saúde e bem-estar. Olá pessoal, vamos falar hoje sobre o fluido facial suporte, que é um excelente tratamento para peles maduras. Em sua fórmula estão associados ativos como fator de crescimento, TGF-beta3, nano uplift e nano retinol, que juntos eles fazem o preenchimento das rugas, diminuem as linhas de expressões, além de promover proteção e ação antioxidante. Você pode usá-lo em casa, de 1 a 2 vezes por dia, com a pele limpa, sempre fazendo movimentos de baixo para cima. Para os profissionais da estética, o fluido facial suporte pode ser associado em alguns tratamentos, como microagulhamento, revitalização facial, entre outros. Oi, gente! Que bom que você está aqui comigo hoje, mas hoje nós vamos falar de um assunto tão bacana e nós trouxemos a Eliana aqui com a gente. Ela é especialista em moda, mas antes de tudo, ela é especialista em pessoas, não é mesmo? Em pessoas e em empresa. Conta pra mim a sua experiência com a empresa. Bom, eu fundei a Lita Mortari. Uau! Que é uma empresa do varejo de moda, no segmento luxo. E é uma empresa que durou 35 anos. É mesmo? Até que eu me aposentei. Mas a parte de processos da empresa, eu fiz GV. Então, Uau. Toda essa organização, na minha época, não tinha todas essas divisões de áreas, né? A administração era uma coisa que abrangia absolutamente tudo. Era marketing, processo, organização, finanças, tinha tudo. E eu sempre gostei muito dessa parte de organização e treinamento. Eu gosto de gente, eu gosto de pessoas. Porque pessoas precisam de pessoas. E já dizia Davidoff disso. O que o material humano te ensinou? O que é mais necessário para cuidar desse ser? E para humanizar a empresa, não é? Para humanizar. Eu acho que a coisa mais importante é você ter uma preocupação com o outro. Você trabalhar a empresa como se fosse meio uma família, onde cada um tem sua parte, cada um tem sua função, mas juntos todos são mais fortes e melhores. Que interessante. E ela me contou nos bastidores que antes da virada do milênio, ela criou um Grêmio, não é isso? Conta para a gente. Vou te contar. O Grêmio foi o seguinte, eu acho que todas as pessoas têm certas dificuldades, né, os funcionários. E normalmente a empresa sempre pode socorrer um pouco, fazer um financiamento, dar uma ajuda para eles. Mas ao longo do tempo eu descobri que sempre os mesmos são os enrolados com dinheiro. Olha. Tá? E quanto mais você dá e você empresta para ele já, antes de terminar o empréstimo, ele já está pensando no outro para conseguir mais não sei o quê, não sei o quê. Então eles entram numa roda viva que é muito ruim. É uma desorganização, né? É uma desorganização interna dos funcionários. Certo. Tá? E você resolveu com o Grêmio? Eu resolvi com o Grêmio, porque o Grêmio, primeiro, eu também não me achava assim, sabe? Por que você vai dizer para uma pessoa que está precisando de dinheiro que ela está precisando para fazer uma roupa de formatura da filha e o outro está precisando para uma operação ou qualquer coisa? Na cabeça dos dois, aquilo é tão importante para cada um como se não fosse. E daí chegou uma situação que eu falei assim, gente, quem sou eu para ficar decidindo isso e dizendo esse merece, o outro não, não sei o quê. Aí a gente organizou um Grêmio, que tinham 3 funcionários eleitos, que administravam. O dinheiro inicial de empréstimo a empresa forneceu para eles, e cada um contribuía de acordo com o seu salário. Eu lembro que era 5, 10 ou 20 reais, só os salários mais altos, os menores eram 5 reais. Gente, eles conseguiram tanta coisa, mas tanta coisa com esse Grêmio, que foi uma coisa tão gratificante. No fim, eles faziam festa de fim de ano, eles compravam coisas para serem sorteadas no final do ano, e tinham regras, né? Então esse dinheiro, eles não podiam fazer um novo empréstimo
antes de 6 meses da quitação do anterior. Organizou essa galera através de treinamento e na prática, porque Na prática, não é? né? Quer dizer, eles sabiam que eles não iam ter chance. Quem aprovava os empréstimos eram esses 3 funcionários encarregados de cuidar e funcionou muito bem. Foi uma coisa assim super prazerosa, tanto que o sindicato chegava lá e não podia entrar, ninguém queria. Vou fazer uma pergunta para você. Como está o clima organizacional da sua empresa? Essa mulher maravilhosa criou um grêmio na virada do milênio. Então, qual é o seu recadinho em 30 segundos? Cuide de seu funcionário, eles merecem. E o retorno que você vai ter em relacionamento, em fidelidade, vale qualquer coisa. Pessoas felizes geram lucros. Até mais. Vamos aqui, as nossas doutoras fazem parte do nosso programa. Meu Deus, está muito chique esse programa. Doutora Patrícia Mello, junto com a Clarísia Ramos, falando com Viva Saúde. E logo em seguida, a doutora Sandra Lima, falando como vai seu patrimônio. Paulo Maia, com painel de arquiteturas e negócios. Estamos no Outubro Rosa, mês de conscientização da saúde mamária. Mês de entregar lacinhos cor-de-rosa. Este projeto iniciou nos anos 90 com o Instituto Susan Komen, que fez uma caminhada em Nova York distribuindo laços cor-de-rosa. Cor-de-rosa porque Susan, a paciente que faleceu de câncer de mama, adorava rosa. Eu sou Clarísia Ramos, arquiteta empresária, pós-graduada em gestão de saúde e estou presidente da UNACAM, União e Apoio no Combate ao Câncer de Mama. E você está comigo no Viva com Saúde. A UNACAM nasceu em 2001, uma iniciativa da minha mãe, voluntária no HC, Irmantina Ramos, uma paciente, Lurdinha Borges, e o Dr. Aristodemos Pinotti, ginecologista e mastologista. Identificaram a necessidade de capacitar voluntários para cuidar de pacientes. Essa capacitação se iniciou no HC, depois passou a ser na Assembleia Legislativa e hoje, com a pandemia, mudamos para o mundo virtual. Temos curso de capacitação em saúde mamária, curso de saúde integrativa e curso sobre políticas públicas sobre câncer de mama. A UNACAM, também pensando em tudo isso, proporciona para a população mamografias gratuitas, biópsia da mama e ultrassom. Sendo assim, nós ajudamos as pessoas no diagnóstico precoce do seu câncer, do seu tumor. Hoje, a espera vai até quase 7 meses no SUS. Contamos com você para participar deste projeto. Conheça a UNACAM. Eu estou no Viva com Saúde e vou trazer para vocês mais notícias sobre a saúde da mama neste Outubro Rosa. Você está travada e quer alavancar suas vendas online? Provavelmente você está precisando de um plano de ação de vendas. Eu sou a Carol Prieto, jornalista e mentora de empreendedoras digitais. E esse é o quadro Destrave Digital. Bem, em 2 minutos eu não consigo te passar um plano completo de vendas, só nas minhas aulas de mentoria. Mas hoje eu vou te contar 3 segredos que já vão te ajudar bastante. Esses segredos vão te ajudar a se posicionar de uma maneira magnética nas redes sociais e vai te possibilitar vender o seu produto ou serviço toda semana. Então vamos lá, papel e caneta na mão. Segredo 1, se posicione no Instagram mostrando o que você faz através da sua bio. Tenha um nome atrativo e um link de fácil acesso a você. Configure o seu perfil para que as pessoas entendam o que você faz. É claro que apenas isso não vai trazer clientes até você. Então, vamos aos próximos segredos. O segredo 2,
se relacione com seus seguidores ativos no Instagram. O que é isso, Carol? São aqueles seguidores que respondem aos seus stories, comentam seus posts, respondem caixinha de perguntas. E você pode também dar atenção especial aos novos seguidores. Toda vez que chegam seguidores novos, você é notificada naquele coraçãozinho. E se você gravar, por exemplo, um vídeo personalizado de boas-vindas, falando o nome da pessoa, ela vai se sentir tão especial que ela nunca vai se esquecer de você. E dá para você tirar pelo menos 1 horinha do seu dia para você fazer isso, não é mesmo? Você vai ver como essas estratégias transformam seguidores em clientes. E o segredo 3, você achou que tinha acabado? Se você já atende ou se você já tem clientes, crie uma lista no WhatsApp. Faça contato com eles periodicamente. Faça uma oferta diferenciada de acordo com o perfil do seu cliente. E espero que agora essas minhas dicas de marketing digital estejam fazendo sentido para você, estejam te ajudando. E vamos lá, continue me acompanhando no meu Instagram, @carolprietomentora_. Te espero lá, um beijo! Você sabia que é possível que um casal de namorados faça um contrato de namoro? Eu me chamo Sandra, sou advogada, consultora jurídica e apresento a vocês o quadro Como está o seu patrimônio? Pois bem, o contrato de namoro ele tem a finalidade de proteger o patrimônio individual de cada um. Geralmente, ele é feito por pessoas mais maduras e ou que já possuem algum tipo de patrimônio ou que possa até vir a receber alguma herança no futuro. A função dele é tentar afastar uma eventual ou futura união estável. Ele não precisa de formalidades, já que ele é um contrato particular, não precisa ser feito em cartório. Mas para trazer mais segurança jurídica, o ideal é que se tenha uma assessoria jurídica, que tenha testemunhas e que tenha o reconhecimento de firma das assinaturas. Aí sim, essa precisa ser em cartório. Ainda, desse contrato particular, é totalmente possível dispor condições, direitos, deveres e obrigações para facilitar a vida do casal. Como, por exemplo, deixar especificado que caso no futuro aquele namoro venha a se tornar uma união estável, o regime de bens que passará a vigorar será o da separação de bens. Pode ser outro também, mas é totalmente possível dispor esse tipo de condições num contrato particular entre o casal de namorados, inclusive estipulando multa pela falta de descumprimento de alguma obrigação. Quer saber mais? Acompanhe os próximos programas. Olá, eu sou Paulo Maier, do Estúdio Maier, aqui no painel de Arquitetura e Negócios, e eu vou falar de uma oportunidade, pessoal. Uma oportunidade que o tempo está passando e as pessoas estão esquecendo na sua correria de fazer. Se você tem uma construção, você fez um aumento, um complemento, ela está irregular de alguma forma, aproveite, o tempo está passando e a oportunidade que a prefeitura está dando vai acabar de regularizar isso durante a anistia. Durante o processo, quando existe uma anistia, é muito mais simples da gente fazer a aprovação. Aprovar um projeto novo, existem milhares de regras que, quando é feita a anistia, elas não são aplicáveis. Como se você tem uma área verde. Toda construção precisa, dentro de um coeficiente de regras, ter uma área permeável, uma área verde no terreno para absorver chuva. Isso, por exemplo, é um dos itens que a gente, na anistia, está sendo aberto mão. O recuo com relação ao seu vizinho é obrigatório ter um espaço. Isso na anistia não está sendo exigido. Então, tem várias regras que são eliminadas durante a anistia e isso é muito bom, prático, porque muitas dessas construções que a gente faz para ampliar nossas empresas, nossos negócios, inclusive também as nossas casas, tornam nossos imóveis irregulares. Mas e daí? Qual é o problema de ter um imóvel irregular? O problema é simples. Se você tiver uma empresa num imóvel irregular e você for tirar uma licença de funcionamento, você vai ter muito mais dificuldade do que regularizar o imóvel na anistia, que é um procedimento que leva um tempo, mas é relativamente fácil.
Se você quer eu tenho um imóvel para investimento, eu quero alugar. Muitas empresas, ou quase 100% das empresas, não vão alugar um imóvel irregular. Então é importante você ter o seu imóvel regularizado. É minha casa? Mas você vai continuar morando nela a vida inteira? Ou em algum momento talvez seja interessante ir para um outro imóvel e alugar aquele? Pensem nessas oportunidades. É uma oportunidade importante que a prefeitura, a última, deu há 16 anos atrás. Então, para frente vai demorar bastante tempo para ter outra oportunidade. Mais uma vez agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado por acompanhar aqui o painel de Arquitetura e Negócios. Eu sou Paulo Maier. Você quer fazer o bem? Sim, fazer o bem faz bem. E por isso que a gente tem um recadinho aqui da nossa querida presidente do Lions Sororidade Social. Segue lá nas redes. Lions é o maior clube de serviços do mundo. Estamos em 210 países e somos 1,5 milhão de associados. O que nós fazemos? O bem. Nós estamos ligados à ONU pelas ODS, então todas as causas humanitárias nós abraçamos. Nós, do Lions Sororidade Social, abraçamos a causa da mulher em violência doméstica. Se você que está nos assistindo quer nos ajudar de alguma forma, basta entrar no Insta e mandar um direct. Eu sou Patrícia Cláudia Pereira, estou como presidente do Lions Sororidade Social nessa gestão. Conto com você, com seu carinho, com seu apoio, com seu abraço, com a sua disposição. Bem ser Lions, bem ser Sororidade Social. Oi, pessoal, aqui é Rita Venturato, eu trabalho com emoções e dinheiro e estou aqui com a minha amiga Monize Tesser, advogada, e nós vamos falar sobre dinheiro e divórcio. Mas para começar, Monize, conta aqui para mim, é preciso se preocupar com isso ou deixa que a lei resolve tudo? Eu acho que é preciso se preocupar sim, Rita. Olha, a gente tem diversas maneiras aí de você proteger o seu patrimônio, né? E a informação está aí para que as pessoas conheçam, né? Saibam qual é o regime de casamento, se aquela relação constitui ou não uma união estável, ou se querem proteger fazendo um contrato de namoro, que já existe também, essa modalidade. Essa é boa. Então já começa contando pra gente o que é um contrato de namoro, que eu nunca tinha ouvido falar. Olha, para configurar hoje uma união estável, né, é preciso que seja uma união pública e duradoura, né? As pessoas precisam conhecer que aquele casal vive junto e que tem o objetivo de constituir uma família. Já o contrato de namoro não tem esse objetivo ainda, né, que pode surgir depois, não tem esse objetivo ainda de constituir uma família. Então, você faz o contrato para proteger o patrimônio e deixar ali fixado, né, as cláusulas para que o que venha a ser adquirido durante aquele período não surjam, né, os efeitos da união estável, né, que é justamente para proteger o seu patrimônio. Tá, então pera um pouquinho. Efeito de união estável, isso quer dizer que o que é meu é do meu companheiro ou da companheira? Isso, tudo que for adquirido durante a união estável, aí a gente não está mais falando do contrato de namoro, estamos falando da união estável quando você se junta com o objetivo de constituir família, né? E aí tudo que for adquirido depois, metade é do companheiro, metade é da companheira. E o contrato de namoro serve para que não haja esse efeito. O que for adquirido durante o namoro pertence a cada um deles. Exatamente. É uma forma de proteção do patrimônio. Caramba, hein? Agora, em termos de regimes, quais são os regimes que tem? Explicando rapidamente para o pessoal. O que é um regime num casamento? Então, no caso da união estável, o regime vai ser o da comunhão parcial de bens, que é o regime mais comum utilizado hoje, né? A não ser que você faça um pacto antinupcial, que é um pacto feito antes do casamento e registrado em cartório, para que seja alterado esse regime. Se não for feito o pacto, na hora do registro do casamento, vai ser colocado lá regime da comunhão parcial de bens, que é o que eu expliquei. Tudo que for adquirido durante a união, metade é seu, metade é meu. E o que eu adquiri antes, só meu? Só seu. Ah, assim que vale, entendi. Ok, agora, quando acontece a separação, que cuidados uma pessoa precisa ter no momento em que ela pensa em se separar? Olha, eu acho que é preciso reunir ali provas, né, de qual é o patrimônio do casal, que acho que a maior dificuldade é essa, né, às vezes adquire bens em nome só de um ou em nome só do outro.
e muitas vezes acontece de um dos dois esconder esse patrimônio. O que é muito triste, né? Exatamente. Mas se foi feito um divórcio de comum acordo, com as claras, né? Então você pode fazer ali, colocar todos os bens, dividir metade para cada um, ou até dividir de uma forma que não seja tão igualitária. Mas o cuidado nessa questão é porque se, por exemplo, um ficou com o carro, o outro ficou com a casa, talvez tenha ali configurado uma doação, né? Estou doando uma parte que seria minha para o meu ex-esposo. Entendi. Agora, se houve o pacto nupcial, de modo que tudo que foi adquirido durante a relação é dos dois, isso fica mais seguro. No casamento, se for pela comunhão parcial de bens, aí não precisa do pacto antinupcial, okay, né? Então, aí sim. Agora, se for feito o pacto antinupcial, por exemplo, para se casar, por exemplo, na separação de bens, aí sim é mais seguro se você já tiver um patrimônio anterior. Escuta, Moniz, eu sempre digo que as pessoas têm que ter um bom advogado para consultar, alguém que já conheça você. É super recomendável as pessoas se orientarem do ponto de vista jurídico, não é isso? Sim, a gente chama isso de planejamento familiar ou planejamento do seu patrimônio, né? Tem o planejamento sucessório também, porque o regime de casamento também vai implicar na sucessão, né? Olha só. No caso de um falecimento, quando tiver que fazer um inventário, né, na divisão desses bens na hora do inventário. Então, se era um namoro, não vai ter direito. Se já configurou uma união estável, mesmo que essa união estável não seja registrada em cartório, né, porque agora você pode fazer escritura pública de união estável, né, então vai gerar efeitos também na hora do inventário, na sucessão. Uau, é muita coisa para aprender. Moniz, a gente teria muito a conversar, mas temos que encerrar aqui, né? Pessoal, agradeço muito a atenção de vocês. Adiante a gente conversa mais um pouco. Pra gente ficar linda e maravilhosa, claro, a dupla dinâmica da beleza. Nossa querida maquiadora Marisete, logo em seguida, Jana Keller, isso mesmo, dando suas dicas sensacionais. Você que tem um cabelo que tá perdendo brilho, o toque meio áspero, não tá refletindo a cor, você sabia que isso tem a ver com o nível de porosidade? Estou aqui para te ajudar sobre 3 níveis de porosidade. Nível 1, ele reflete um pouco o brilho e um pouquinho nas comprimento e ponta áspero. Isso é muito comum em cabelos naturais. Nível 2, gente que tem química, alguma cor, coloração, mechas. Normalmente ele é mais áspero, seco e o toque não é legal e ele costuma embolar, embaraçar quando tá molhado no banho. Nível 3, aí é mais perigoso, ele começa a quebrar, vira elástico e nesse caso ele precisa dos nutrientes muito necessários. Eu posso te ajudar a entender do seu cabelo e que estado ele está, tá certo? Venha pro Geniunique, te espero! E a Program, hein? Olha que lindo que tá esse vestido, gente. As estampas estão sensacionais. Entre aí na internet, www.programmoda.com.br. Você vai ver que tem uma moda mais bonita que a outra, que serve em você e que vai te deixar linda, formosa, maravilhosa. Isso, se você é como eu, mais cheinha, tem lá o manequim até os 54. Não, você tem aquele corpo mais esbelto? Também tem, vai do 42 aos 54, agrada todo mundo. Você quer estar na moda e quer estar formosa? Não tem para ninguém. www.programmoda.com.br. Eu adoro essas roupas. Olá! Hoje nós estamos aqui na 18ª temporada do Agora Que São Elas. E a nossa convidada é a Eunice Porto, psicóloga e mestre em constelações familiar e organizacional. Tudo bem? Muito bem, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui hoje. Eunice, conta para nós qual que é o benefício da constelação organizacional. Então, a constelação organizacional, ela visa principalmente trazer uma ferramenta para que as pessoas consigam tomar decisões. Então, normalmente ela é procurada quando você tem uma empresa e você quer contratar, você quer demitir, você está com algumas questões dentro do contexto da organização e você precisa ter um olhar para isso. Então, a constelação, ela mostra possibilidades, tirando alguns caminhos para que você consiga se direcionar da melhor forma.
Então você está me dizendo que a constelação traz um novo olhar para a organização, abrindo um espaço para uma expansão de visão de pontos cegos? Perfeito. Na verdade, muitas vezes nós temos algumas consciências do que a gente quer. Então eu quero contratar alguém, ou eu quero efetivar alguém, e eu não tenho uma certeza de qual é o melhor cenário. Se seria promover quem está dentro da organização, se seria atrair alguém de fora para que aquilo funcionasse da melhor forma. E a gente tem algumas ferramentas que possibilitam você ter uma leitura desse campo e saber o impacto que tem tanto para os funcionários que já estão, quanto para a equipe, quanto para toda a empresa como um quadro geral. Você aí que é empresário, empresária, está verificando o quanto a constelação organizacional traz para você uma nova visão? Isso não traz uma dinâmica? Não faz com que ele alcance o resultado mais rápido? Muito. Muitas vezes ele poupa várias etapas porque ele tem uma imagem ali desenhada de uma possibilidade e de outra. Diferente da constelação familiar, em que nós não buscamos solução nenhuma, dentro da constelação organizacional nós fazemos testes. Então, diante desse teste, ele tem a noção perfeita de o que seria enquadrar com uma situação ou fazer um planejamento estratégico, enfim, para várias são as situações em que a gente pode usar dentro de uma organização essa ferramenta como apoio mesmo, né? Dentro de uma fusão, qual é o impacto que tem quando as empresas fundem e os funcionários que serão demitidos, os que serão integrados, como é que funciona isso? Então isso traz uma visibilidade muito maior para que o gestor consiga tomar as melhores decisões. Tratar isso com respeito, né, Eunice? Sim. Tratar isso com respeito, porque pensa, uma empresa com fusão está aqui no 7º E, né? Ela passou por toda a estrutura e ela consegue estar aqui em cima. Então, como é trazer isso e respeitar quem estava naquela cadeira, entregou informação, entregou uma parte da vida para aquela organização. E nesse momento vai ter uma ruptura. É bem interessante quando você fala isso, Silvia, porque uma das maiores desordens nas organizações é exatamente por conta da cadeira, por conta do lugar. Então, as pessoas que entram mais jovens, elas têm um conhecimento muito diferenciado do que as pessoas que já ocupam essa função há mais tempo. E o que acaba acontecendo muitas vezes é que elas acabam tendo um reconhecimento diferente dos que já estão. Só que essa empresa, ela existe com tudo o que é, graças a esses que vieram antes. E quando isso acontece, e esse primeiro se sente desvalorizado, muitas vezes a empresa adoece financeiramente, adoecem os setores, aparecem conflitos, absenteísmo, muitas são as dificuldades apresentadas e sentidas dentro da organização. Quando, na verdade, quando eu consigo olhar esse veio primeiro e posso ser eu como planejadora dessa empresa, pode ser o faxineiro, e aí a gente vai colocando todos os funcionários para que eu olhe e verdadeiramente, por mais MBA que eu tenha, eu vim depois de toda essa galera aqui. Mesmo porque quem chega depois nunca haveria de chegar se não tivesse quem veio antes, não é? Perfeito. Então, honrar essa pessoa que esteve antes, que construiu a estrada para que o novo possa seguir. Com certeza. É necessário, faz toda a né? diferença. Essa honra, né? Com honrar certeza. Quem está lá. Eunice, muito bom esse papo. Que pena que é curtinho, né, gente? Você não ficou com mais curiosidade aí? Então, nos siga nas redes sociais, porque lá você vai ter informação todo dia. E também divulgue aqui o nosso canal, por favor. Gratidão pelo convite, gratidão a cada um de vocês, compartilhem e eu espero ter feito a diferença para cada um de vocês. Até breve. Gente, tá todo mundo me falando como o estúdio tá lindo de viver e tá mesmo. E você pode passar um dia aqui nessa casa com a sua família, usufruindo. Entra aí, né, na casa estúdio, né, no Airbnb tem, tá passando aí no vídeo, vai passar. Vem passar um fim de semana aqui, você vai adorar.
depois de tudo isso que a gente trouxe no programa de hoje, não tem como não dar um tchau com esse sorrisão no rosto. Sorriso, mas um sorriso que eu espero entregar para você também na próxima segunda-feira, hein? Vem com a gente, até lá.